Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa minissérie de exposições que nós denominamos o Verbo que virou canção. E o título da mensagem de hoje é Benedictus, ou Bendito, o Cântico de Zacarias. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas 1, e nós vamos ler do 68 até o 79. Lucas 1, do 68 até o 79. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, todos os dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os pés pelos caminhos da paz. Amém? Amém. Esse é o cântico de Zacarias. No início do livro de Lucas, aqui nós temos 4 cânticos. O cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. Lucas, ele parece querer nos mostrar nessa narrativa inicial do seu livro que é tempo de louvar, é tempo de celebrar, porque o Messias prometido ao longo da história da redenção está chegando. Semana passada, o pastor André iniciou com o cântico de Maria, ou Magnificat, onde vimos que Maria entoou um lindo cântico de louvor e gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito por ela. Contempla o poder divino e entende que o plano de Deus vai muito além dela própria. Essa semana nós vamos falar sobre o segundo cântico, que está aqui no livro de Lucas, o cântico de Zacarias, ou Benedictus. E para isso, eu preciso voltar um pouco na história para nós entendermos o contexto em que Zacarias pronunciou esse seu cântico. A incredulidade de Zacarias em relação à promessa de que ele teria um filho, diante da esterilidade da sua esposa Isabel e da idade avançada de ambos, foi o que custou a Zacarias 9 meses de silêncio. Zacarias então ficou mudo por 9 meses. Entretanto, a partir do versículo 67, nós vemos que quando Zacarias volta a falar, após o nascimento do seu filho João Batista, de imediato ele começa a louvar a Deus. Quando os lábios de Zacarias são desimpedidos, superada a sua incredulidade pela graça de Deus, seus lábios louvam. A primeira coisa que saiu dos lábios de Zacarias após a recuperação da sua fala foram louvores a Deus. Louvores a Deus. E é nesse contexto que Zacarias profere o seu cântico. E esse cântico, ele é cheio de alusões
ao Antigo Testamento. E o cântico começa com uma expressão: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. E é dessa primeira palavra, bendito, é que vem o nome Benedictus, que é bendito em latim. O N.T. Wright, ele tem uma frase falando sobre esse poema, sobre esse cântico de Zacarias, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: trata-se de um poema sobre a ação de Deus, cumprindo, por fim, o que ele prometera muitos séculos antes, e isso em um momento em que o povo estava farto de ódio e opressão. Deus prometera a redenção do povo muitos séculos antes. E Zacarias, através desse cântico, ele enxerga essa redenção do povo. Então nós vamos caminhar juntos pelo texto para entender 3 motivos pelos quais Zacarias disse: bendito seja o Senhor. Então são 3 pontos que nós vamos tratar aqui. E o primeiro deles fala sobre a fidelidade de Deus na sua visitação redentora. Isso você vai encontrar nos versículos que nós lemos do 68 até o 75. Quando ele diz, bendito seja o Senhor, Zacarias começa o cântico assim, o primeiro motivo que ele nos dá para bendizer a Deus são os atos misericordiosos de Deus na história da salvação. Nesses versículos, de 68 até o 75, nós observamos que Deus é louvado pelas suas ações incríveis durante toda a história, especialmente por ser aquele que visitou e redimiu o seu povo. Ele olhou favoravelmente para Israel, trazendo a tão esperada salvação. E é crucial nós entendermos que, mesmo que não esteja explicitamente citadas aqui, há inúmeras referências e alusões aqui ao Antigo Testamento nessas poucas linhas. Zacarias usa figuras de linguagem que remetem às Escrituras Sagradas. Israel ansiava por um momento como este, um momento em que Deus interveria na história de forma redentora. E Zacarias canta que Deus finalmente fez isso. Deus finalmente fez isso. Finalmente chegou esse momento na história. E aqui eu faço um parêntese para nós, meus queridos. Talvez eu e você estejamos esperando uma resposta de Deus há muito tempo. Um livramento, uma cura, uma salvação familiar. E a história de Zacarias, ela nos lembra que Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Ele opera no tempo certo. Ele é fiel à sua aliança, não à nossa ansiedade. Deus ele não é fiel à sua e à minha ansiedade, ele é fiel à aliança dele. Então nós podemos descansar na fidelidade de Deus. O povo de Israel esperou por muitos e muitos anos pela ação redentora do Senhor, mas ela veio no tempo certo. E assim nós devemos esperar. No tempo certo, o Senhor agirá. Observe que no versículo 68, quando Zacarias afirma que Deus visitou o seu povo, não é simplesmente uma visita. O que queria dizer essa visita naqueles tempos? Não era um encontro casual, mas é algo muito mais profundo que ele está trazendo aqui. É um olhar para alguém com atenção, é determinar a sua real condição e a partir daí agir de forma favorável a essa pessoa. É como se ele dissesse: Deus veio, olhou para nós,
viu a nossa condição, viu aquilo que nós precisávamos, e Ele veio suprir as nossas necessidades. Essa a visitação que Zacarias está dizendo aqui. Não é um simples, olha, passei aí e dei um oi para você. Mas Deus veio, olhou com amor e misericórdia para o povo, e Ele trouxe aquilo que era a necessidade do povo. Esse é o tipo de visitação que Zacarias está fazendo aqui. Zacarias está dizendo que Deus vê o seu povo, dedica tempo para visitá-lo, pessoalmente em tempos de necessidade e age com o seu poder. Pela canção temos a clareza que Deus já agiu, já visitou o seu povo. O que Lucas descreveu nos versículos anteriores, falando sobre a visitação do anjo a Maria, falando sobre a promessa do filho para Isabel, o nascimento de João Batista, a promessa do Messias, Zacarias está levando tudo isso em consideração e está dizendo: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Embora a redenção completa aguardasse a futura obra de Cristo na cruz, a certeza profética de Zacarias descreve essa redenção como algo já realizado. Um fato consumado. O Messias ainda não nasceu, mas Zacarias canta em termos de algo que já aconteceu, tamanha a sua certeza da fidelidade de Deus. E a redenção, descrita aí no versículo 68, é uma das palavras-chave aqui. Ela aponta para a libertação de um escravo. No Antigo Testamento, descrevia a ação de Deus ao libertar Israel da escravidão do Egito. Nesse texto, a libertação aqui, ela não é uma libertação meramente política. Ela não é uma libertação meramente política, mas ela é fundamentalmente espiritual. Refere-se à libertação de tudo o que é contrário a Deus e que se levanta como obstáculo à sua obra. Para resgatar o seu povo, Deus suscitou, ou seja, fez nascer uma poderosa salvação. E aqui há um simbolismo que aponta para o Antigo Testamento. A expressão original aqui, para poderosa salvação, ela vem de uma palavra hebraica que quer dizer chifre. Por quê? Porque era uma figura muito usada nas Escrituras para representar força, poder e domínio. Um animal com um chifre poderoso era capaz de destruir os inimigos com apenas um golpe. Então, quando ele alude a salvação a um chifre, ele está dizendo que era uma salvação poderosa. Então, no original vai aparecer chifre. Na sua versão, na versão que eu li, aparece poderosa salvação. Então, esse chifre da salvação, essa poderosa salvação, é o que Zacarias canta, louva a Deus aqui. Nos versículos 69 e 70, Zacarias fala que essa salvação poderosa, ela procede da casa de Davi. E o Salvador tem força suficiente para vencer todo o mal. Todo o mal. Nós que temos a revelação completa do Senhor nas mãos, sabemos que foi exatamente isso que Cristo fez. Ao morrer, ao ressuscitar, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, os maiores inimigos da humanidade. A poderosa obra da salvação de Jesus Cristo, ela é completa. E Zacarias tinha plena certeza de que a visitação de Deus traria essa poderosa salvação. Zacarias está dizendo que os antigos profetas, desde lá de Gênesis 3,15, passando por todos os livros do Antigo Testamento, haviam anunciado a vinda do descendente de Davi, aquele que destruiria os inimigos e traria a salvação. Tudo que era promessa, agora está se tornando realidade.
Tudo aquilo que eles passaram como povo, tudo aquilo que Zacarias sabia de cor, porque ele conhecia as Escrituras, tudo aquilo que tanto o povo ansiava, finalmente estava sendo cumprido. Finalmente estava sendo cumprido. O versículo 72 é um dos momentos mais sublimes desse cântico. Deus está fazendo isso porque se lembrou da sua santa aliança. Ele manteve continuamente a sua promessa, depois de um longo tempo de silêncio profético. Ele cumpre plenamente aquilo que ele havia jurado. Essa aliança é sagrada, e ela não é sagrada porque ela é um acordo entre duas partes iguais. Ela é sagrada porque é um juramento de Deus para si mesmo, ao qual Deus vincula esse juramento à sua própria fidelidade. Zacarias canta que Deus é fiel à sua própria natureza. Deus é fiel. E Ele cumpre as suas promessas a respeito do Messias, mostrando a sua misericórdia e mantendo a sua aliança feita lá atrás com Abraão. Para Lucas, descrevendo aqui, é o cumprimento de todas as alianças que Deus fez desde lá do Antigo Testamento. É o cumprimento das alianças. Então, meus queridos, mais uma vez eu reforço. Deus opera no tempo certo. E Ele é fiel à sua aliança, não à nossa ansiedade. Podemos descansar na sua fidelidade. E repare bem aqui nos versículos 74 e 75. Zacarias finaliza essa estrofe do seu hino, dizendo que Deus trouxe a redenção com um propósito muito claro, para que, uma vez resgatado das mãos dos inimigos, o povo o sirva. Deus nos redimiu com um propósito, para que o sirvamos em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. A salvação nos liberta de algo para algo. Nos liberta do pecado para o serviço da glória de Deus. Não é à toa. Deus redime o seu povo para que com gratidão possamos servi-lo. E a salvação tem demonstrações práticas nas nossas vidas. O versículo 74 diz que Deus agiu para conceder a liberdade para adorá-lo. E essa expressão, conceder, ela significa literalmente dar a alguém a oportunidade de fazer algo. Dar a oportunidade de se fazer algo. E é o que devemos fazer então com essa oportunidade? Adorar. Adorar. Nesse contexto, Lucas traz aqui adorar como um serviço de dedicação total. Executar todas as tarefas da nossa vida em honra e glória a Deus. Tudo. Tudo das nossas vidas em honra e glória a Deus. Um serviço total e restrito a Deus. Deus fez o que fez ao longo da história do seu povo, que vivia para que o seu povo viva uma vida inteira de dedicação a Ele. Deus fez uma promessa desde Abraão de que libertaria seu povo para que ele o adorasse em uma adoração contínua. Zacarias canta que através do Messias, o povo de Deus seria capacitado a servi-lo em santidade e justiça. Santidade e justiça. Então, a minha resposta e a sua resposta diante da misericórdia de Deus deve ser uma gratidão que gera ação. A liberdade que Cristo nos concede não é para que vivamos como nós queremos, mas para que nós vivamos como Ele quer que nós vivamos.
Ao longo da história, Deus interveio cumprindo as suas promessas. E Zacarias canta isso dizendo que ele trouxe salvação aos homens perdidos. A vinda do Messias é o ápice dessa visitação graciosa de Deus na história da humanidade. O povo de Israel, ele buscava a salvação em relação ao domínio romano, ao domínio dos seus inimigos. E você? Busca a salvação de quem? Ou em quem? De quem você busca a salvação? A maior necessidade humana não é política, não é financeira, é a libertação do pecado que nos afasta de Deus. Agradeça a Deus todos os dias se você já foi alcançado por essa salvação e viva de acordo com essa dádiva que você já recebeu. A maior necessidade humana não é política, não é financeira, é a libertação do pecado que nos afasta de Deus. Essa é a maior necessidade do homem. E se você já foi alcançado por essa salvação, agradeça a Deus por isso. E viva de acordo com essa salvação que você já recebeu. E aí nós vamos para o segundo ponto, meus queridos. A preparação do caminho pelo mensageiro de Deus. O segundo motivo pelo qual Deus é bendito é porque Ele envia seus mensageiros na história para preparar o seu caminho. Essa parte do hino de Zacarias, ela marca uma mudança significativa. Os verbos que estavam no passado, visitou, redimiu, agora mudam para o futuro. E a pessoa muda de nós, o seu povo, Israel, para você, dirigindo-se diretamente ao seu filho, João Batista, que acabara de nascer. E nesses dois versículos, de 76 e 77, Zacarias mostra a graça do Senhor em enviar João como precursor do Messias. E aqui, nós não podemos ignorar a emoção de Zacarias. Havia pelo menos 4 séculos que a voz profética havia se cessado em Israel. 400 anos, pelo menos. Agora, Zacarias recupera a sua própria voz, e não apenas para louvar, mas para profetizar. Seu filho, seu bebê, é o foco da revelação divina. Olha quanta coisa maravilhosa aquele homem percebeu nesse momento. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, Deus rompe o silêncio. Zacarias profetiza então, e ele olha para o seu filho, filho que Deus lhe concedeu, e entende que ele é um foco da revelação divina. O filho de Zacarias seria saudado como profeta do Altíssimo, e não é apenas uma previsão de como ele seria chamado, mas uma declaração daquilo que ele faria, do seu ofício. Deus faria de João o seu profeta, dando continuidade e cumprimento às profecias sobre a vinda do Messias. E você pode verificar lá em Lucas 7, 26, que depois o próprio Jesus confirma que João é de fato um profeta de Deus. O mais importante é que Zacarias canta a seguir: João anunciará aquele que será chamado Filho de Deus. O versículo 76 aponta João como aquele que precederá o Senhor. Isso repete o anúncio que o anjo fez lá em Lucas 1,17, que João iria adiante do Senhor no poder do Espírito. Esse verbo precederá tem um sentido temporal e funcional. Ir antes de outra pessoa, mover-se à frente de alguém importante. Zacarias canta que seu filho irá como mensageiro para anunciar que o Senhor está vindo para salvar o seu povo. O ministério de João é preparar o terreno, aplanar o caminho para que quando o Messias chegasse,
tudo estivesse devidamente encaminhado e preparado para o exercício do seu ministério. Ele faria o que fosse necessário para que a vinda de Deus ao seu povo fosse recebida. Preparar o caminho significa remover os obstáculos que impedem as pessoas de chegar a Deus. E aí fica uma pergunta aqui para nós, para mim e para você. Quais são os vales? Desânimo, depressão, apatia, ou os montes, orgulho, justiça própria, preconceito religioso, que a sua vida ou a nossa vida em comunidade estão colocando no caminho das pessoas? Será que a minha vida ou a nossa vida, ao invés de aplanar o caminho para que as pessoas cheguem a Deus, nós colocamos algo para que as pessoas se afastem de Deus? É algo para que eu e você possamos pensar. O versículo 77 mostra o propósito exato do envio de João. João deveria preparar o caminho, dando ao seu povo conhecimento da salvação mediante ao perdão dos pecados. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas é a experiência da salvação por meio do perdão dos pecados e a apropriação interna dessa experiência como um dom divino. Zacarias está cantando que João pregaria a libertação do povo, que a libertação do povo consiste na remissão dos seus pecados. E aqui eu faço mais um parêntese. Nós vivemos numa cultura que muitas vezes minimiza o pecado, ou dá um nome mais bonitinho para ele. É um erro, é um deslize, é uma fraquezazinha que eu tenho. Porque parece que falar em pecado, né, é um negócio muito cabeludo. Mas esse verso nos chama para um retorno à realidade bíblica. A humanidade está perdida e precisa de perdão real. Precisamos pregar sobre o pecado de forma clara, para que a graça de Deus seja plenamente apreciada. Nós precisamos olhar para as pessoas e dizer assim: você precisa do perdão dos seus pecados. Assim como eu também preciso. E um dia Deus me alcançou e me perdoou. A gente não tem que ficar dando um nome bonitinho para o pecado ou disfarçar ele, não. O que o cântico de Zacarias está aqui nos ensinando é que João veio para mostrar ao povo o seu pecado e a necessidade de perdão. Porque só procura perdão quem tem consciência do seu pecado. Porque se não é um pecado, se é uma fraqueza, se é um deslizezinho, está tudo bem. Está tudo certo. Eu continuo vivendo desse jeito. Mas não é isso que a palavra de Deus nos aponta. Pecado é pecado. Isso nos leva a mais uma pergunta: será que nós entendemos de fato a profundidade do perdão que eu e você recebemos? Quão grande foi esse perdão que eu e você recebemos de Deus? Então, que a gente pense nesse ponto. E é muito interessante a gente continuar a leitura aqui no 76 e no 77, que nos mostra que em momento algum Zacarias aponta João como Salvador. João não era o Salvador. Ele não salvaria ninguém, ele apenas apontaria para aquele que salva, o Messias, Jesus Cristo. E aqui é o nosso papel. Eu e você não salvamos ninguém, não é a nossa palavra que salva. Nós apenas apontamos para aquele que pode trazer salvação. Eu e você devemos apontar para Cristo, aquele que pode salvar.
E observe um detalhe interessante nesses versículos. Zacarias, em sua canção, não faz distinção entre Jesus e Deus. Há uma citação clara de Isaías 40, versículo 3, onde o profeta que vai à frente prepara o caminho para a chegada do próprio Deus. E aqui Zacarias aplica a identidade de Deus, o Senhor que virá, a pessoa de Cristo. Ele está dizendo: Deus vem ao seu povo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A salvação está intrinsecamente ligada ao Messias. Quando o Messias vem, Deus vem. O Messias, aquele menino, é Deus. Zacarias enfatiza que a salvação não viria por meio do seu filho João, mas que ele seria usado por Deus para chamar as pessoas ao arrependimento, apontando para aquele que poderia salvá-los. E nessa estrofe do cântico, Zacarias louva a Deus porque ao longo da história, Deus tem sido gracioso ao enviar seus mensageiros e profetas para anunciar aos homens as boas novas do Evangelho e preparar os corações para a chegada do Messias. Essa estrofe do cântico de Zacarias, ela deve infundir em nós um senso de missão e de urgência. Se cremos que Jesus veio, cumpriu a redenção e que ele voltará, não podemos ser apáticos. É um chamado ao evangelismo e à prontidão. Devemos anunciar Cristo. E aqui fica mais uma pergunta para nós. Estamos vivendo como se o Senhor pudesse voltar a qualquer momento? Estamos preparando o caminho em nossos próprios corações e no coração dos outros? Estamos cumprindo a missão de preparar o caminho para que pessoas encontrem o Messias? E aqui nós vamos para o último ponto. A manifestação da misericórdia de Deus, o sol nascente. Zacarias finaliza o seu cântico especificamente com a pessoa do Filho de Deus. Ele nos diz que Deus é bendito porque seu Filho, Jesus Cristo, entrou na história humana em virtude da entranhável, penetrante misericórdia de Deus, retomando um tema que foi iniciado lá no início do cântico, lá no versículo 68. A razão pela qual a salvação é possível é a graça de Deus, do começo ao fim. Zacarias demonstra que a salvação segue o caminho da graça imerecida do Senhor até chegar aos homens. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma frase do William Hendrickson. E ele diz o seguinte: o caminho da salvação é o mesmo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. É o caminho da graça mediante a fé. Gênesis 15, 6, Isaías 55, 1, Efésios 2, 6 e 8. O caminho é o mesmo. A graça mediante a fé. Se pudéssemos pintar um quadro de Israel e da humanidade como eles se encontravam naquele momento em que Zacarias entoou o seu cântico, seria a imagem como de uma caravana que perdeu completamente o seu caminho, tomada pela noite. Então, eles estavam presos em trevas profundas, andando na escuridão, andando em letargia, opressão, desespero, desesperança. Isaías 9:2 descreve essa condição perfeitamente. Pessoas andando em trevas, vivendo na terra da sombra da morte. Esse era o estado do povo antes da chegada do Messias. E esse é o estado em que nós nos encontrávamos antes de encontrar a Cristo. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
E aqui eu vou compartilhar uma frase de Timothy Keller falando sobre isso. A mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre todos os que habitavam na terra da sombra da morte. Observe que a Bíblia não nos diz que uma luz brotou do mundo, mas que uma luz raiou sobre o mundo. Ela veio de fora, a luz fora desse mundo. E Jesus trouxe a luz para nos salvar. De fato, Ele é a luz. João 8,12. Jesus é a luz que nos tira das trevas. Zacarias canta que essa mudança está acontecendo do leste, porque é o lugar onde o sol nasce. O sol nasce a leste em Israel. O céu não é mais escuro, ele começa a clarear. A escuridão começa a ser dissipada. E quando ele diz que nos visitará o sol nascente das alturas, é uma linguagem idiomática poderosa. Literalmente significa que o alvorecer vindo diretamente dos céus penetrará sobre nós. O sol nascente é uma metáfora que se refere ao Messias, ao Filho de Deus. É uma linguagem messiânica que indica que o brilho da salvação visitará os homens, fazendo morada em seus corações, por causa da penetrante, entranhável misericórdia do Senhor. A aurora do alto nos visita. Nele, por meio dele, o chifre da salvação, a poderosa salvação e o sol nascente se unem na pessoa do Messias. Deus visitará o seu povo para salvá-lo. O sol nascente, aqui descrito por Zacarias no versículo 79, tem um propósito muito claro: para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jazem nas trevas e sombra da morte. Indica a condição de um povo longe do Senhor. Uma condição de depravação, desalento, de perdição. Mas o sol nascente vem para mudar essa realidade, para dissipar as trevas. E a ideia central aqui é que o Messias é a luz do mundo. E aqui há o cumprimento de Malaquias 4:2, que diz assim: mas para vocês que temem o seu nome, o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Note que o texto termina: aqueles que outrora jaziam nas trevas, agora com o brilho do sol são guiados. Isaías 53:59 descreve que todos nós pecamos e desviamos do caminho e desconhecemos o caminho da paz. Mas Zacarias canta que Deus levanta o sol nascente para iluminar e dirigir os nossos passos no caminho da paz. O caminho da paz aponta para a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Se antes éramos inimigos de Deus, através de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Temos a paz com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Literalmente, nesses últimos 2 versículos, Zacarias louva a Deus porque a chegada do Messias é Deus visitando a história dos homens, iluminando a vida daqueles que estavam andando nas trevas e os guiando para a reconciliação com eles. A vinda do Messias é a manifestação de Deus, a chegada de Deus na história dos homens.
Se antes andávamos em trevas e éramos inimigos de Deus, com a chegada do Messias, a luz do céu inundou as trevas desse mundo e nos levou a ter a paz com Deus. Reconciliação com o Pai. Para concluir, meus queridos, chegando aqui ao final dessa meditação, que tem muito a nos ensinar, e pensando que o Natal, a data que nós comemoramos o nascimento de Jesus, ela se aproxima, eu gostaria que você guardasse pelo menos duas coisas no seu coração. Pelo menos duas coisas. A primeira é que você acredite na visitação de Deus. Acredite na visitação de Deus. A vinda de Cristo é a maior demonstração do cuidado de Deus na vida do homem. Precisamos acreditar que através de Jesus, Deus visitou a humanidade caída em pecado. Zacarias louva o Senhor porque a esperança da redenção, prometida desde lá da queda, desde Gênesis 3,15, estava finalmente se realizando. O homem virou as costas para Deus. Nós vivemos em rebeldia e caminhamos em trevas, mas Deus, Ele interveio. Se não acreditássemos, ou se não acreditamos no Filho de Deus, que se encarnou e visitou pecadores como eu e você, o Natal ele não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Não faz sentido nenhum nós vivermos essa data, nos confraternizarmos, comprarmos presentes, se a verdade central do nascimento, da encarnação de Deus aqui na terra, ela é rejeitada. Deus se importa tanto conosco que Ele enviou o sol nascente para dissipar as nossas trevas. Se não foi isso, o Natal não tem sentido nenhum. E a segunda coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que nós devemos viver como profetas de Cristo. Somos chamados a ser mensageiros, como João Batista, apontando para a luz. Zacarias atesta que somos salvos de algo, das trevas do pecado, para algo, servir ao Senhor em santidade e justiça. Entre as formas de nós servirmos ao Senhor, está o dever de nos posicionarmos como profetas de Cristo, ou seja, aqueles que proclamam a mensagem revelada das Escrituras aos perdidos. Aqueles que levam o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Somos chamados a preparar o caminho do Senhor, a ser ponte entre Cristo e o coração dos homens caídos. As pessoas precisam saber que são pecadoras, mas elas precisam saber, acima de tudo, que existe perdão e remissão dos pecados na pessoa de Cristo. Não diga que você não tem o dom do evangelismo. Eu também não tenho. Mas isso não nos exime da nossa missão de pregar o evangelho para que todos possam ser alcançados pela luz que um dia nos alcançou. Missão minha e missão sua. Amém, queridos?